Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos a nossa grande convidada, Joana Rezende, um dos nomes que nós queríamos muito ter aqui. Obrigada por teres aceito o convite. Joaninha, já joguei contigo 2 vezes e jogo contigo na seleção, portanto, obrigada da mesma por entrares nisto, mesmo já sabendo aqui algumas das coisas que nós vamos abordar, mas é muito fixe porque há muita gente que gostaria de saber da tua história e cá estamos. Portanto, ainda tens 21 anos agora, mas já tens assim uma história muito, muito grande e um passado grande assim no handball e muito denso. Então nós queríamos primeiro começar por perguntar-te como é que tu eras quando eras mais nova. Quando eras mesmo pequenina, porque agora ainda és um bocadinho jovem, mas queríamos mesmo recuar muito atrás. Quando era mesmo muito pequenina, acho que até posso começar mesmo quando comecei a ganhar a paixão pelo handball, por assim a dizer. Pronto, a minha família, no fundo, é uma família de desportistas, sempre foi muito ligada ao desporto e sempre acompanhámos muito uns aos outros. Portanto, quando eu era mesmo pequenina, eu ia sempre atrás dos meus pais, sobretudo para ir ver os jogos do meu pai. Eu não cheguei a vê-la jogar, mas acompanhei muito enquanto ele era treinador, então eu era sempre a pequenina que ia aparecer nos treinos deles, nos jogos, e ou intervalos ou ao final do jogo estava sempre a brincar com uma bola, com os outros filhos de atletas e de treinadores. E no fundo, já muito pequenina, que já tinha aquela paixão e aquele gosto de andar a brincar de lá para o outro com o handball. Na altura os meus pais também queriam que eu decidisse um desporto, porque sempre acreditaram muito que uma pessoa fazendo desporto consegue evoluir em todos os aspectos, e eles deram uma abertura para escolher uma modalidade que eu quisesse. Não me queriam necessariamente forçar a ir para o handball apenas porque o meu pai foi atleta, porque eu era treinador da modalidade. Então na altura eu disse assim, pronto, vamos lá variar um bocadinho, porque sei que gosto de handball, e experimentei o balé na altura. Só que tive 1 ano a praticar balé e percebi que aquilo não era para mim, não era nada aquilo que eu queria, porque eu sempre fui a criancinha que, intervalos da escola, tudo, estava na rua a jogar à bola. Portanto, o balé não foi todo para mim, então rapidamente eu me apercebi, olha, mãe, pai, eu quero ir treinar e jogar handball, mesmo sendo novinha, quero experimentar e ver o que é que isto vai dar. E na altura a minha irmã já tinha começado os treinos no CAL, em Lessa, e na altura até havia treinos mistos, então eram tipo as idades mais novas, faziam, acho que eram 2 treinos por semana, algo assim do género, mas era misto, era mais género uma atividade para perceber se realmente se gostava de handball, pronto, as brincadeiras também que se costuma fazer agora. E eu na altura até fui e estava a fazer treinos com ela, ou seja, tentem-me imaginar, um menininho assim fininha, ali no meio a brincar mesmo com os rapazes e tudo, não percebia o que é que estava a fazer, não fazia ideia, não conhecia as regras, mas só andava dali de um lado para o outro e realmente era muito feliz. E lá está, acho que eu mesmo desde muito nova que ganhei essa paixão e realmente adorava jogar, e especialmente de ver jogos já de atletas. Começava já a idolatrar certas atletas a nível internacional, quer do handball feminino, quer do handball masculino. Então, eu mesmo pequenina tentava imitar certos gestos técnicos, tentar fazer certos movimentos, e acho que lá fui ganhando o jeito também um bocadinho por isso, também por, pronto, vendo os treinos do meu pai praticamente todos os dias, uma pessoa vai absorvendo aquilo que é o handball, e eu rapidamente ganhei essa paixão e pronto, a partir daí continuei a jogar no CAL ainda durante uns 8 aninhos, penso eu, 8, 9, já não me lembro bem, mas pronto, desde aí que vi logo que realmente era o handball aquilo que eu gostava, e não experimentei mais nenhuma modalidade para além do handball. Até experimentava balé, é quase o outro extremo. Não, tipo extremo, nada a ver. Bastante possível. Mas eu vou explicar porquê. Porque basicamente eu, para ir para a minha escola, havia uma carrinha que levava os certos alunos que precisavam de boleias que os pais não conseguiam levar à escola, ou antes ou depois das aulas, e essa carrinha, por assim dizer, tinha uma parceria com era um clube lá da zona de futsal, penso eu, e tinha um ateliê de balé.
E na altura, para ter tipo, o meu dia mais preenchido, por assim dizer, disse, ok, vou experimentar, depois das aulas a carrinha leva os miúdos lá para o ateliê, vou lá ver o que é que aquilo dá. E pronto, uma pessoa experimentou, mas também não tinha grande jeito. Mas ainda fiz 1 ou 2 espetáculos na Expo Norte, eu lembro, mas o jeito era horrível. Devia haver foto. Agora era um momento em que nós éramos super profissionais e punhamos uma foto da Joaninha a fazer balé. Isto com jeitinho arranja-se. Com jeitinho arranja-se. Até posso mandar a minha mãe. Se tivesses ido para o futsal, provavelmente tinhas mais jeito e tinhas ingressado no mundo do futsal, imagina. Também é provável. O problema é que eu tenho 2 pés esquerdos, então isso ia ser ok. Por acaso eu tinha a sensação que tu gostava de jogar. Eu gosto. Não, eu gosto. Agora... gostar e ter jeito é que... Gostar e ter jeito é muito diferente. Exato, e depois fizeste o teu percurso em Portugal para o Colégio de Gaia, onde aí conseguiste já lutar pelo topo do campeonato e chegaste a ganhar o título, certo? Certo. A taça. E a taça. Foi no colégio que teve Granalinho, isso sim. Foi o campeonato, a taça, e também estava nas Júniores, também fomos campeões nas Júniores. O grande ano. E depois passaste para o Benfica. Certo. Como é que foi essa experiência no Benfica? Sentes que no Benfica te deu uma preparação para depois encontrares e entrares no mundo profissional do handball? Como é que foi essa decisão de fazer um ano? Porque tu estiveste a estudar o primeiro ano em fisioterapia em Lisboa, não foi? Em Lisboa, sim. Então como é que foi essa decisão e porquê esse passo e como é que vejo esse passo agora, hoje em dia? Eu sempre digo que a minha época, que no fundo nem foi uma época completa, porque depois apareceu o Benfica, então foi... meia época que tive no Benfica, sempre vi como um passo, para assim dizer, para eu iniciar a minha vida de independente, porque pronto, eu quando fui para o Colégio de Gaia também foi no sentido de que queria começar a entrar numa vertente mais séria em relação ao handball, não profissional obviamente, mas mais séria, e foi aí também que eu comecei a trabalhar em muitos mais aspectos individuais, quer musculação, comecei a ter mais cuidados, de alimentação e tudo isso, para conseguir começar a atingir um nível, mesmo sendo individual, cada vez mais profissional. E quando eu acabo o 12º ano, porque os meus pais sempre me disseram que tu querendo ir para fora estás à vontade, nós apoiamos-te, mas pelo menos acaba o 12º ano. Eu acabando no 12º ano já tinha esse sonho na minha cabeça de querer entrar num campeonato estrangeiro, num campeonato mais forte e de viver uma nova experiência, só que na altura não me sentia ainda preparada para... Eu sempre fui uma menina dos papás, eu sempre fui muito ligada à família e então não me sentia preparada para cortar assim de imediato esse laço e embarcar numa aventura sozinha. Sentia que se o fizesse, podia ter feito, mas se o fizesse não iria correr bem e não iria ser a melhor experiência porque não estava mentalmente ainda pronta também para isso. E surgiu a opção de ir jogar para o Benfica e no fundo o meu pai também estava lá em Lisboa nessa altura, mas aquilo que eu sugeri ao clube foi eu quero muito jogar convosco, sei que vocês têm boas condições, mas gostaria de ter a opção de viver sozinha ou com colegas de casa, mas sem a família. E realmente isso foi um passo muito importante para mim, porque comecei a aprender o que é ser independente. Por exemplo, eu nesse primeiro ano eu estava a morar com a Pati, havia coisas de género de meter a máquina da roupa a lavar que eu não sabia fazer. Eu tive que lhe perguntar, Pati, como é que funciona a máquina de lavar roupa? Eu não sei. E essas pequenas coisas, no fundo, uma pessoa tipo, não aprende porque pronto, está em casa dos pais, normalmente são eles que tratam dessas coisas, eu não sabia o que fazer. E quer as limpezas da casa, eu tratar das minhas refeições, de ter a responsabilidade, eu tenho que acordar a esta hora porque vou ter aulas, tipo, não tem ninguém que me vá acordar, o que se eu adormeça me diga, toca a levantar que tens aulas. Ou seja, todas essas pequenas coisas de alguém que é independente, eu ainda não as tinha, então estava à espera de as encontrar no Benfica, em Lisboa, e realmente encontrei, e sinto que foi algo super positivo para mim, porque cresci bastante, quer como pessoa e também essencialmente como atleta, porque as condições que o Benfica tem para um atleta é algo incrível, seja a nível de as condições dos pavilhões, a nível de fisioterapia, questões médicas, de
ter uma sala de musculação, mesmo as próprias refeições que eles proporcionavam aos atletas, ou seja, eles iam treinar de manhã, podiam ir almoçar à cantina e até podiam levar comida para depois do treino da noite já ter o jantar pronto, ou seja, era realmente algo que se aproximou muito de uma vida de atleta profissional e acho que foi super positivo para mim. Sim, eu acho curioso que nessa altura tu tinhas 17, 18 anos, quando Sim. já estavas a pensar em mudar para o Benfica e quando foste para lá, acho muito curioso tu teres essa maturidade de pensar, ok, não é agora o melhor momento de ir para fora, vou para Lisboa, mesmo que esteja perto do meu pai, porque assim vou-me habituando à ideia de ir lá para fora, e acho que para uma miúda tão jovem já ter esses pensamentos assim, mesmo embora os teus pais estarem sempre atrás de ti e vocês terem muita vontade para falar uns com os outros, acho que é mesmo muito bom e realmente acho que foi uma decisão, parece-me ter sido uma decisão acertada para aquilo que tu és hoje e realmente acho que te ajudou muito enquanto pessoa, enquanto atleta. Mas olha, estavas a falar do teu pai e obviamente que toda a gente conhece Carlos Rezende, não é? E nós queríamos perguntar-te qual é que é a vantagem e a desvantagem de ser filha do Carlos. Opa, a vantagem é o facto de eu ter em casa alguém que é o meu ídolo. Ou seja, ele é o exemplo que eu meto quer como atleta, quer como pessoa. Claro que desvantagem, e principalmente acho que senti isso muito quando ainda era mais pequenita e ainda estava a crescer, o facto de ter o nome dele às costas. Sempre levei isso como uma grande pressão e até lembro, já na altura que estava no CAL, ou seja, era mesmo, tinha 15, 16 anos, que ouvia muita gente a dizer ela vai ser uma grande jogadora, a filha do Rezende vai ser uma grande jogadora, ou seja, não era a Joana, era a filha do Rezende vai ser alguém. E na altura aquilo preocupava-me um bocadinho porque eu sentia que tinha que satisfazer essas necessidades que as pessoas falavam, ou seja, ela vai ser uma boa jogadora, ou seja, eu sentia a obrigação de realmente dar tudo para ser uma boa jogadora. E as razões pelas quais eu fazia isso não eram as melhores, porque normalmente tu trabalhas para ser uma certa atleta porque vem de ti, ou seja, é algo que tu queres. E na altura eu não estava a conseguir diferenciar isso porque estava a pensar, eu estou a fazer isto porque tenho o nome nas costas. E na altura isso até foi um pouco complicado para mim e custou um pouco gerir porque realmente queria-me destacar e mostrar que lá está, eu estou a levar o nome de família e ou seja, estou a dar o melhor pelo nome de família que tenho nas costas, mas também foi no CAL que realmente também me ajudaram a ver que tens que libertar essa tensão e essa pressão nas tuas costas e tens que jogar por ti e pelos teus objetivos e pelas tuas motivações, o que quer que seja. E aí também foi um ponto de viragem, porque estava a transformar algo que é tão positivo, que é ter um exemplo em casa, em algo negativo, e foi aí que eu comecei a pensar, não, eu estou a fazer isso porque eu gosto, porque eu adoro jogar handball, ou seja, eu tenho que fazer por mim, e realmente também quero deixar os meus pais orgulhosos, obviamente, mas tenho que estar a trabalhar por mim, essencialmente. E também me lembro de, na altura novinha, dar uma entrevista e dizer eu estou a trabalhar para ser melhor que o meu pai, porque realmente lá está, também é um exemplo e isso acaba por ser uma boa motivação e algo positivo, porque eu tenho um patamar, eu olho para ele como algo que eu quero superar e no fundo isso também foi muito positivo para mim. Bem, eu acho que não há melhor maneira de encarar essa tua situação, não é? Porque é algo que não vai mudar e tu tens a capacidade de entender isso e perceber que te há sempre dois lados para ver, duas perspectivas, não é? E tu conseguires perceber isso e dar a volta faz grande diferença. E quando decidiste realmente então ingressar pelo mundo do handball, quando é que foi o momento, a altura em que tu sentiste, ok, eu quero mesmo jogar profissionalmente? Tiveste algum momento em que decidiste, quero sair de Portugal, é isto que eu vou fazer, o plano é este, ou foi um processo que foi acontecendo? Acho que até foi um processo que foi acontecendo. Eu, no fundo, eu sempre soube que queria ser uma grande atleta de handball. Na altura, quando ainda estava no CAL, sempre pensei, se eu ficar em Portugal posso ser uma grande atleta de handball. Ou seja, eu sempre fui pondo objetivos curtos, por assim dizer, à medida que fui crescendo. Por exemplo, na altura, o meu objetivo era chegar à seleção regional, por exemplo. Para mim era ser uma grande atleta. Conseguir estar numa seleção regional do Porto, para mim era ser uma grande atleta.
ok, atingi isso, e depois eu pensei, pronto, já cheguei aqui, o que é que eu posso fazer mais? Ok, vamos ver, seleções nacionais júniores, ou jogar na primeira divisão do campeonato português. E à medida que o tempo foi passando, e à medida que eu fui apercebendo que realmente podia progredir cada vez mais e podia chegar cada vez mais longe, e também à medida que fui começando a ter mais conhecimento do mundo do handball em geral, ou seja, não só do campeonato português, mas comecei a ter uma noção que foi em França, na Dinamarca, na Alemanha, na Hungria, eles realmente dão valor ao handball, realmente aquilo trabalha-se bem, aquilo tem um campeonato que é forte, se calhar uma pessoa se estivesse lá ainda podia ser maior atleta. A partir desse momento uma pessoa começou a pensar, se calhar posso fazer isso, e se calhar quero realmente fazer isto. E acho que foi um sentimento que foi aparecendo, não foi algo que, ok, neste momento exato, eu quero ir jogar para fora. Foi algo que foi surgindo à medida que eu ia conseguir concretizar esses pequenos objetivos que ia estipulando para mim mesma. Uhum. Pronto, e nós estamos aqui, nós somos 3 exemplos de pessoas que antes de ir para fora foram fazer testes, e tu foste fazer testes à Dinamarca. E nós queremos saber um bocadinho mais sobre isso, como é que isso correu, como é que surgiu e tudo mais. Foi uma experiência top, por acaso, adorei. Lembro-me, pronto, tinha sido um contacto, o Alstebro, que tinha sugerido interesse e na altura até falei com o meu pai, porque o meu pai sempre me ajudou muito nesta situação dos contactos, no mundo do handball, obviamente, e sugerimos que realmente era interessante ter a possibilidade de fazer uma semana para assim ter a experiência, para perceber se realmente era isto que eu queria, ou seja, era realmente estar ligado ao mundo profissional do handball. E eles demonstraram interesse, houve uma altura que até houve uma pausa que no nosso campeonato, então eu pude falar, na altura estava no colégio, eu pude falar com a professora Paula Marisa se seria possível, pronto, faltar uma semana de treinos no fundo no clube para fazer essa experiência, e quando cheguei lá a minha irmã também veio comigo. E o clube foi super acolhedor, até perguntou logo à minha irmã na altura, tu também jogas handball, não jogas? Então vais jogar também. Ela treinou? E ela treinou também, e eles até ficaram pares com ela, porque uma destra à ponta direita a marcar golos, eles assim, mas o que é isto? Mas no fundo foi uma experiência muito engraçada, porque eu não sabia o que era acordar cedo de manhã e ter a equipa toda num ginásio a treinar, depois do ginásio irem todas almoçar juntas, depois ter um treino à tarde cuja intensidade era algo completamente diferente, e era um treino muito mais lógico, muito mais adaptado para a semana de jogos, ou seja, foi algo super interessante para mim, também muito positivo conseguir falar com certas atletas e perceber, então, tipo, vocês são profissionais, já fazem isto há quanto tempo, vocês gostam, tipo, ou seja, aquela curiosidade que realmente eu não sabia o que era, e consegui perceber mais ou menos como é que era o mundo do profissionalismo no handball, e foi super positivo para mim, adorei. Depois o lugar é que já era algo para mim um bocado mais, ou seja, muito frio, era uma cidade mais pequena, era só aquilo, e eu pensei, isto realmente é interessante para fazer uma semana, agora se calhar fazer um mês tipo disto inteiro eu já não conseguia, ou seja, por um lado foi positivo para ver que realmente ser profissional é algo que queria, mas também me deu para perceber que há certos lugares, se calhar, que é algo que também tenho que ter em conta, podem não dar para mim. Pois, então depois do Benfica deste um passo, depois dessa experiência, como é que surgiu a oportunidade com o Paris? Com o Paris nós começámos a falar, foi na altura que surgiu a primeira quarentena, e lembro-me que tinha atletas que eu conhecia que já tinham jogado lá, e eu na altura falei com elas na medida para perceber então como é que é o clube, como é que se trabalha, como é que as pessoas são, porque pronto, uma pessoa, tens um clube em Paris que quer contar contigo para a próxima época, ou só ficar assim, fogo Paris, não me parece nada mal, ainda assim o campeonato francês, língua muito mais parecida com o português, parecia-me algo que era realizável. E sempre me falaram super bem do clube, das pessoas, super acolhedor, bons métodos de trabalho, e eu sempre fiquei muito curiosa para perceber o que era. Só que lá está, tinha passado meia época no Benfica, senti que tinha crescido, mas ainda estava com aquele pezinho atrás,
E depois a quarentena, em que fiquei fechada com a família em casa. Eu assim, isto está a ser muito complicado de decidir, ainda não sei se realmente estou pronta. Até que houve um dia em que eu disse assim para o meu pai, normalmente nós íamos sempre treinar juntos e correr lá fora juntos e tudo, disse assim, hoje eu vou correr sozinha. E ele, está bem. Ele achou assim um bocadinho estranho, está bem. Fui correr sozinha, fui correr para aí durante 40 minutos, uma hora, chego a casa e eu, pai, vou assinar pelo Paris. Ele assim, mas então, como é que tomaste esta decisão? Ele assim, preocupado para tentar perceber, porque parecia que realmente tinha sido assim de um momento para o outro. E disse, olha, eu fui correr porque precisava de pensar, para perceber o que é que era melhor para mim, e na altura, aquilo que eu pus em questão foi, realmente é isto que eu quero. Realmente se é isto que eu quero, eu vou ter que sair da minha zona de conforto para o conseguir. E posso estar a esperar mais um ano, mais 2 anos, vou ter de sair na mesma da minha zona de conforto, tenha a idade que tiver. Ou seja, tive que dar esse passo e arriscar, de certa forma, uma realidade sozinha, um país diferente, cultura diferente, tudo diferente, porque realmente é isto que eu gosto de fazer. E nós na vida temos que saber quando arriscar, e eu naquele momento percebi que, pronto, esta é a minha vez de arriscar, tenho de ser mulher neste aspecto e dizer, sim, é isto que eu quero, bora lá isso. E pronto, falei com o clube, eles sempre foram super atenciosos. O problema é que foi um primeiro ano no exterior um bocado mais complicado por causa do Covid, ou seja, primeiras impressões do clube teve de ser assim, por Zoom, por exemplo, e foi algo um pouco estranho, mas no fundo adaptei-me super bem à cultura francesa e acho que foi o melhor que podia ter feito, foi ter dado esse passo e ter arriscado. E qual é que foi assim o maior choque, quer pela positiva, quer pela negativa, quando chegaste lá a Paris e ao clube? Ok, vamos pensar primeiro pela positiva, coisas boas. O primeiro choque foi perceber como é que trabalham e perceber como é realmente possível ter numa equipa toda a gente focada no mesmo objetivo. Ou seja, quando se está em Portugal, temos pessoas que trabalham, pessoas que estudam, ou seja, os objetivos de cada uma são diferentes. Claro que toda a gente quer ganhar, mas de certa forma acaba por ser diferente. Agora cheguei ao clube, ver que toda a gente está no treino a dar 100% de si e saber o porquê, terem na cabeça que realmente é este o objetivo, isso para mim foi algo super bom, porque fez-me ver que eu estou a trabalhar, mas tenho ao meu lado pessoas que também estão a trabalhar pelo mesmo objetivo que eu, e isso foi fantástico. Aquilo que me surpreendeu, por assim dizer, algo que foi negativo, o facto de talvez, por exemplo, chegar a casa dos treinos sozinha, ter um dia livre, estar numa cidade incrível e não poder fazer nada. Na altura, especialmente por causa do Covid, mas também que depois cansaço acumulado, no início falta de ligação também com certas colegas e ser complicado, pronto, de interagir também por causa da língua e também porque, pronto, é uma relação recente, portanto, não vou ter talvez a confiança para dizer, não sei o que, amanhã siga a fazer isto. Acho que foi especialmente esse fator de estar mais sozinha, de, para além do handball, ter que enfrentar a vida, por assim dizer, mais no meu canto. Uhum. Então, e sentes que... e fizeste 2 épocas no Paris, certo? E na primeira época correu muito bem, não é? Está melhor que as expectativas do que estavam à espera, e depois na segunda época o clube toma um patamar diferente e tem uma exigência diferente, certo? Houve uma clara diferença entre o primeiro ano e o segundo, com a entrada de jogadoras de grande nível. Como é que foi para ti esse momento de tentar encontrar o teu espaço? E nós já falámos disto aqui entre nós e nas nossas outras conversas, dificuldade que é saberes que estás a dar tudo, como tu estás a falar, não é? O lutar todos os dias em treino e muitas vezes não ver isso traduzido no tempo de jogo e não ver isso traduzido na confiança do treinador ou no que podes ajudar para a equipa em jogo. Como é que foi para ti essa transição de passar para uma jogadora que vem para ajudar bastante a equipa e depois com o evoluir da equipa e dos objetivos do clube? Eu considero que sou uma atleta muito humilde, eu tenho bem os pés assentes na terra, então eu cheguei ao Paris com 19 anos.
19 anos e apesar de já estar integrada no plantel considerado profissional, eu sabia que eu indo para Paris iria ser muito para aprender com os colegas também que tinha ao lado. Ou seja, uma das principais razões também que escolhi o Paris foi o facto de eles sempre formaram atletas de topo nível e conseguiram lançá-las, por assim dizer, para campeonatos ou para equipas ainda melhores. E também porque tinham um plantel muito interessante. Eu quando assino e que vejo que tem uma Nádia Ofendal que vai jogar ao meu lado, eu nem tive pensado duas vezes. Só o facto de em treino ter essa qualidade, para mim é algo muito benéfico. Claro que custa ser um atleta, aquilo que nós queremos é jogar e mostrar em campo aquilo que valemos em jogo, obviamente. Mas eu sempre adotei o pensamento que eu sou nova, eu tenho que perceber que se me dão 5 ou 10 minutos de jogo, eu tenho que aproveitar os 5 ou os 10 minutos de jogo e dar tudo de mim. E se eu fizer sempre o meu papel, se der tudo de mim, ninguém vai ter um dedo a apontar-me. Porque depois o mais importante também vai ser estar em treino, estar com as minhas colegas de equipa e aprender com elas e tentar ser melhor com elas. Claro que depois tem outra vertente da moeda, porque eu sendo jovem, eu também preciso de tempo de jogo para evoluir. E sinto que quer foi positivo para mim, quer foi negativo para mim. Positivo pelo facto de realmente aprendi muito com as colegas que tinham ao meu lado e os poucos momentos que tive em campo, poucos momentos, também agora estou a exagerar, também joguei bastante em Paris. Os momentos que tive em campo na primeira divisão francesa foi muito benéfico para mim porque tive de adotar um certo estilo de jogo, portanto, defesa muito mais rígida, muito mais à base de força, ou seja, sinto que evoluiu muito. Mas claro que lá está, pois tenho a vertente negativa porque realmente sou uma atleta jovem e realmente preciso desse tempo de jogo para conseguir evoluir. E também foi por isso que depois houve aqui uma mudança do sistema. Mas acima de tudo, tentei levar sempre como uma aprendizagem, como algo muito positivo para mim, o facto de poder jogar com estas grandes atletas ao lado. Sem dúvida. Exato, mas como nós sabemos, esta vida de atleta, principalmente quando estamos cá fora, ainda por cima sendo portuguesas, isto de não jogar muito tempo, ou às vezes há jogos que nós achamos que devemos jogar e não jogamos, às vezes as coisas acabam, nós não levamos assim tão bem, não aceitamos tão bem. Então eu quero perguntar-te como é que é para ti quando tu estás num dia mau e quando achas que podias ter jogado ou que podias jogar mais tempo e acabas por não jogar. É assim, para além de ter mal a perder, eu sou a primeira crítica de mim mesma. E quando tenho um dia mau, quando jogo mal, ou quando sei que podia ter estado lá dentro para dar mais à equipa, é algo que também estou a trabalhar, mas tenho reações muito negativas, porque aquilo que passa na minha cabeça sempre é: tu és uma porcaria, não serves para nada, ou seja, em vez de eu de uma forma positiva tentar motivar, de género, ok, é um dia mau, mas amanhã vai ser melhor, e é isso que tentamos muitas vezes também passar ao lado, ou seja, quando temos uma colega que se calhar não está tão bem, bora, não sei o quê, vou lá para a frente, amanhã vai correr melhor. São aquele tipo de coisas que nós mesmas também temos de ser capazes de interiorizar, só que algo que assumo para mim é muito complicado. Eu quando tenho um dia mau, ou um jogo que me corra mal, mesmo até digo um treino, porque para mim quando os treinos me correm mal eu fico possuída, não consigo. É algo para mim muito difícil de gerir e principalmente sendo que neste momento o handball é a minha vida, é aquilo que eu estou a fazer, não sai da minha cabeça, ou seja, não tenho mais nada em que pensar. Se neste momento estivesse, por exemplo, a estudar ainda para fisioterapia, provavelmente podia estar a pensar: fogo, esqueci-me, tenho de estudar para anatomia, e não estaria a pensar no treino de porcaria que fiz. Mas já, certo, fica a remoer na minha cabeça, e claro que no fundo é algo negativo e algo que de certa forma tenho de conseguir melhorar, mas por um lado, lá está, tem sempre os dois lados da moeda. Eu também tento ver isso de forma positiva. O facto de eu pensar, fogo, eu não sei o quê, este treino foi uma porcaria, dá-me uma certa raiva. E em mim, quando tenho essa raiva, essa frustração,
eu tento sempre transformá-la em que, ok, no dia seguinte, não sei o que, eu vou mandar um tiro que vai me libertar toda esta pressão que tinha em mim no dia anterior, por exemplo. Mas claro que muitas das vezes é bastante complicado, e senti bastante isso, quer o ano passado, quer no meu primeiro ano em Paris, pelo facto também de estar muito sozinho, ou seja, não ter, chego a casa depois de um treino, não tem ninguém para quem falar, também, ou seja, fica tudo aqui dentro. Também não tenho forma de libertar um bocadinho essa negatividade, certo? Essa frustração. Por exemplo, este ano isso já muda um bocadinho pelo facto de estar a partilhar a casa com a Kiki. Só o facto de conseguir chegar a casa, aconteceu alguma situação no treino que pode não ter sido o treino todo, mas aconteceu algo no treino que eu fiquei frustrada, tipo, me deixou possuída. Só o facto de chegar a casa e conseguir libertar isso faz uma diferença enorme. Deixa de ser uma coisa gigante para ser aquilo, fica resolvido e acabou. Já não tem que dar uma bola de neve que continua a consumir. Porque às vezes na nossa cabeça acabamos por exagerar sempre aquilo que é um problema, acabamos sempre de fazer ao fim do mundo. É inevitável, porque é a tua vida, é 100% do teu dia, é aquilo tudo da tua cabeça, só 100% isto. É óbvio que uma coisa que se calhar poderia ter sido resolvida com um berro, uma conversa, fica feito. Se tu deixas remoer e ficar na tua cabeça, cria uma bola de neve gigante que não faz sentido. Então, claro, mas deixa-me só acrescentar aí uma coisa, porque a questão é que nós, quando temos um problema, e até pode ser uma coisinha de nada, se nós continuarmos a repeti-lo na nossa cabeça, aquilo vai se tornar cada vez real e cada vez maior para nós. Portanto, só o facto de falares com alguém, ou até, por exemplo, estás a falar da Kiki, mas imagina que a Kiki nem sequer está a falar contigo, mas só o facto de estares a libertar cá para fora e saberes que está ali alguém que está a ouvir ou não, eu acho que isso só já faz a diferença. Porque já estás a libertar essa frustração que tens de ti, e parece que o problema que tinhas, não vou dizer que desaparece, mas alivia-te. Então, e sentes que estes momentos mais difíceis, o momento mais difícil da tua carreira até agora, sentes que foi no Paris, que foi nesta transição, e sentes que o Clermont, agora o clube onde tu estás em França, que é uma segunda divisão, que para muita gente pode ser visto como um passo atrás em termos de evolução handbolística, mas sentes que para ti foi um recuperar da tua confiança e do teu estado de voltar a gostar de jogar handball? Como é que tu vês esta transição do Paris, se foi uma fase negativa para ti e agora entrar no Clermont? Eu nem considero que seja um passo, por exemplo, a andar para trás, porque no fundo eu vou andar para trás, mas quero-me lançar ainda mais para a frente. Esse é o meu objetivo também por esta mudança. No fundo, no Paris tive uma série de problemas mesmo a nível físico, e o facto, aquela questão que falámos ainda há bocado também do tempo de jogo, não era algo que estava a ser muito positivo para mim, e eu não estava a conseguir lidar com isso da melhor maneira, e lá está, a situação da bola de neve começou-se a tornar real na minha cabeça e estava a ser algo bastante complicado, principalmente a nível psicológico para mim. E no fundo eu necessitava de mudar de realidade para voltar a ativar aquela paixão que eu tenho pelo handball, porque eu sei que a tenho, eu sei que ela está aqui, mas os problemas todos que estavam a surgir na minha vida, muitos deles até eram pequenos, mas com o acumular estava-se a tornar algo que no fundo começou a ser insuportável para mim de os suportar. E eu precisava de realmente uma mudança para perceber, ou não, porque os sonhos de uma pessoa acabam por mudar, se realmente quero continuar a fazer isto a nível profissional. E ter vindo a Clermont, uma segunda divisão, uma equipa que, quando falei com o clube, sempre foi muito acolhedora e sempre se preocuparam, acima de tudo, com o meu bem-estar e como eu me sentia, quer fisicamente, quer mentalmente, que foi algo super importante para mim. O facto de também estar com colegas de equipa que já conhecia, que são portuguesas, e fora estas que já conhecia, com outras colegas de equipa que são jovens, que são super acolhedoras, que também estão lá para ver o melhor de ti, foi algo super, super positivo para mim. Eu não tinha, sendo sincera aqui, não tinha grandes expectativas a vir para o clube, porque realmente sentia que estava a passar um mau bocado. E quando cheguei aqui até tinha a noção de que não ia ter assim tanta importância para o clube quanto isso.
E o facto de chegar ao clube, mesmo a vir a recuperar de uma lesão, sentir que me estavam a dar essa importância e a querer meter essa responsabilidade em mim, quer primeiro, inicialmente nos jogos treinos, depois o campeonato começou e eu a notar, realmente tipo, consigo fazer uma diferença aqui, consigo ajudar a equipa, consigo ter o meu tempo de jogo e acima de tudo consigo progredir com as pessoas também que têm à minha volta e que trabalham comigo, foi algo super importante para mim. Também foi aí que eu percebi, eu adoro fazer isto, tipo, claro que há fases más, mas uma pessoa tem de saber lidar com elas da melhor maneira e perceber quando tem de mudar, e fico muito contente por ter percebido que realmente precisava de uma mudança na minha vida, porque neste momento sinto que estou o mais feliz que já me senti a jogar handball. Uhum. E antes de continuarmos aqui com esta questão do Clermont, tu até agora tiveste, como falaste, muitos problemas físicos, já foste operado ao ombro, já foste operado ao joelho, já foste operado ao pé, e estas duas últimas, ao joelho e ao pé, foram no Paris. Tu sentes que por acaso estas tuas lesões físicas foram um pouco imagem daquilo que se passava na tua cabeça? Achas que aquilo que tu tinhas psicologicamente acabou por transparecer cá para fora? Sem dúvida, acho que as lesões não surgem apenas por problemas físicos, ou seja, basta alguém estar mais cansado fisicamente ou psicologicamente, que está mais sujeito num treino, num jogo, a ter uma lesão. E quando me surge a lesão no pé, eu sempre tive bastantes problemas de tornozelos, ou seja, sempre teve, como tu, bastante facilidade a torcer os tornozelos. E eu também sempre fui muito teimosa pelo facto de eu não quero proteções para nada, eu não preciso de proteções para nada. E eu faço uma entorse num jogo fora contra o Nicobinho, para as competições europeias, no pé, algo que podia ser facilmente recuperado sem cirurgia, mas passado 2 meses volto a fazer outra entorse no mesmo pé e mais grave, porque aí rompi completamente ligamentos. E a partir daí, dessa operação, pensei, não tenho sorte nenhuma, porque 2 lesões no espaço de 2 meses, que neste momento vou ter que ser operada. Claro que o tempo de recuperação não é muito, mas é algo que acaba por afetar uma pessoa. Pronto, a partir daí, ok, vamos meter proteções nos 2 pés, porque também tinha problemas nos 2 pés em torces, para não ter problema nenhum. Vamos tratar de fazer reforço praticamente todos os dias para não ter problema nenhum. Passado uns 4 meses, entorce no outro pé, com uma proteção no pé. Isto é possível. Ou seja, a partir daí já mentalmente já começou a ser bastante cansativo, porque aquela rotina de ficar a assistir o treino de fora, ficar a fazer exercícios de fora, porque não podia estar a fazer o mesmo que as minhas colegas, ter que ir à fisioterapia todos os dias, ou seja, no fundo um dia em que normalmente só seriam 2 treinos, ter que fazer 3 treinos, às vezes 4, por causa da recuperação. Foi algo que estava ali já a ser cansativo. Depois, a questão do tempo de jogo. A determinada altura, sentia que estava super frágil mentalmente e isso estava-se a transmitir para mim mesmo. Ou seja, eu apanhei o Covid, depois do Covid apanhei uma amigdalite, depois da amigdalite fiquei com febre, também não sei de onde é que essa apareceu. Ou seja, eu realmente acreditava que o facto de não estar bem mentalmente estava-me a afetar, de certa forma, que o meu corpo é que estava a lidar com isso. E para acrescentar a isto tudo, começou a surgir os problemas do joelho, que foi algo que inicialmente seria apenas um problema da rótula, algo não muito grave, que poderia ser resolvido com uma simples infiltração, mas passado 3 infiltrações não resultou. Então, ou seja, isto também a remoer na cabeça, o facto de não saber mais o que fazer para não ter dores no joelho, mais o que fazer para deixar de ter estes problemas, certo? Foi algo que realmente pesou bastante na minha cabeça e acho que foi um bocadinho isso que também me fez ficar num estado assim mais negativo, uma fase mais negativa. Mas depois, a partir do momento em que uma pessoa começou a perceber o que é que podia fazer para melhorar, ou seja, tentar falar mais e exprimir mais, tipo, como me sinto, porque é algo que tenho bastante dificuldade de fazer,
na altura descobri realmente qual é que era exatamente o problema que tinha no joelho, como é que poderia ser resolvido. Depois, pouco a pouco, essa bola de neve também se começou a desfazer. E no fundo agora neste momento estou a falar há não sei quanto tempo e já perdi o fio à meada, nem sei qual é que era a pergunta. Não, era essa questão de na cabeça não estares bem e fisicamente o teu corpo sentir realmente as tuas lesões. Mas está a responder, está ótimo. É que a partir do momento que eu começo a falar, depois esqueço. Não, está ótimo. Está É bola de verdade. É bola de neve. Não, mas é verdade, é isso que ela diz, aquilo que é chato para nós é, temos uma lesão, estamos a tratar essa lesão e de repente vem mais alguma coisa e para mais um pouco e depois arranca e para. E isto acaba por se tornar... parares e perceberes, ok, enquanto eu não resolver esta cabeça, enquanto eu não me resolver a mim própria, o corpo vai continuar a demonstrar estas lesõezinhas. Sinais. E tu, quando passaste por estes momentos, alguma vez pensaste em desistir mesmo? Sim, o ano passado, depois da minha época em Paris. Aliás, assumi a toda a gente que ia deixar de jogar. Assumi ao meu agente, assumi ao clube, tive uma conversa com o meu treinador, com o presidente do clube e com o treinador adjunto, e o diretor do clube também, em que meti as cartas todas em cima do jogo. Acho que foi a primeira vez que consegui ser tão honesta comigo mesma e ainda por cima falar em francês, que é algo difícil. Não, é verdade. Falar de emoções numa segunda língua é sempre muito difícil. Eu demorei imenso tempo, porque primeiro tinha de traduzir na minha cabeça, porque era algo que também queria explicar e que fosse compreendida exatamente aquilo que eu estava a sentir. E realmente eles, até fiquei surpresa, porque realmente eles foram super... entenderam super bem, compreenderam super bem a minha situação. E, obviamente, quando lhes disse que aquilo que eu queria fazer era voltar para Portugal e fazer uma pausa, a reação deles foi: Joana, tu és uma jogadora top, tens de ter confiança em ti, perceber que estas fases acontecem, mas se é isso que tu necessitas, nós apoiamos. Ou seja, realmente eles foram pessoas top. E nessa altura realmente tinha dito à minha família, tinha dito ao clube e ao meu agente, eu vou voltar para Portugal. E já tinha tudo decidido, até que o Clermont falou comigo e aquele bichinho começou a voltar a aparecer, porque o campeonato em Paris ainda nem sequer tinha acabado e eu já estava a sentir saudades e ainda nem sequer tinha deixado. Ou seja, no fundo eu já tinha mentalmente dito vou parar e de certa forma estava bastante aliviada com a decisão que tinha tomado, mas também por um lado tinha ainda aquele bichinho, eu vou mudar completamente a minha rotina, vou mudar completamente aquilo que eu gosto de fazer, não sei até que ponto também será favorável para mim, mas vamos para a frente com esta decisão. Só que depois, pronto, o Clermont falou comigo e eu já meti um pé atrás, e ainda bem que eu meti o pé atrás e que decidi realmente desistir, não é para mim, portanto. Mas foste a Clermont primeiro, antes de tomar a decisão, ou foi pela ideia do clube todo e de teres portuguesas contigo? Não fui a Clermont, acho que foi bastante pela ideia do clube. E eu também tive a oportunidade de falar com a treinadora pessoalmente. Eu fui ver o jogo contra o Rennes, fui ver o jogo do clube contra o Rennes e no final do jogo tive a oportunidade de falar um bocadinho com a treinadora e só essa primeira impressão para mim foi muito importante, porque ela exprimiu logo que o mais importante para um atleta é estar bem psicologicamente e estar bem naquilo que faz, e que aquilo que seria importante para mim seria exatamente isso, ou seja, estar bem comigo mesma e no local onde iria trabalhar. Ou seja, essa primeira impressão para mim, nem foi preciso ir a Clermont para perceber que realmente seria um perigo. Sim, porque eu estava a perguntar porque precisavas de um sítio em que tivesse essa confiança e não percebia como é que isso podia acontecer sem ir lá e sem... Mas realmente conhecendo a treinadora... Certo. E também o facto de, pronto, tenho mais 3 portuguesas comigo, o diretor do clube é português, ou seja, no fundo vou ter sempre um bocadinho de casa ali comigo. Uma cama onde cair, não é? Sentir ali uma pequena segurança. Se algo não correr bem, sei que vou ter quem me dê a mão para me ajudar, isso é certo. Yeah. Uhum. Eu acho que é engraçado que com vocês as duas, tanto a Ferreira, quando ela estava numa fase assim também mais em baixo na carreira dela, quando estava no Thüringer, veio o Leverkusen e parece que foi assim uma lufada de ar fresco.
e ok, afinal isto eu não queria assim tanto deixar de jogar, mas agora estou aqui, obrigada por ter vindo. E contigo foi mais ou menos igual. Eu acho engraçado como na vida há coisas que acontecem, não sei, de repente, e quando nós damos por elas foi a melhor coisa que nos aconteceu. Mas, E aquilo que eu te queria perguntar, desculpa, diz. não, está a dizer que é completamente isso. Foi completamente Exato. E aquilo que eu te queria perguntar era se, quando tu estavas mesmo nessa fase mais em baixo, chegaste a ter algum acompanhamento de psicólogo ou preparador mental ou algo assim, ou simplesmente foi a falar com os teus que foste chegando a certas decisões? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade em exprimir aquilo que sinto, ou seja, nos momentos em que eu não estou bem, eu tenho muita dificuldade em perceber porque é que eu não estou bem. Ou seja, se nem eu mesma consigo perceber tipo, o que é que está mal, como é que eu vou exprimir isso para outra pessoa? E o facto de estar a falar também com um desconhecido também era algo que me deixava um bocadinho insegura para, pronto, realmente exprimir aquilo que se está a passar comigo mesma. Na altura, quando estes problemas todos começaram a passar, eu falo muito com os meus pais por FaceTime, os meus apoios, e eles sabem tudo o que se passa na minha vida, quando estou bem, quando estou mal. Às vezes basta só ligar para a minha mãe, pela minha voz ela consegue perceber se eu estou bem ou se estou mal. E muitas das vezes aquilo que eu fazia era eu ligava ao meu pai a chorar, porque eu não estava bem, ligava-lhe a chorar, e podia ficar 20 minutos a chorar ao telemóvel sem dizer nada, e ele os 20 minutos todos a falar, que ele ia realmente perceber aquilo que estava a passar na minha cabeça, e acertar tudo direitinho, e iria conseguir ter as palavras reconfortantes que é aquilo que eu preciso. No fundo eu queria ter um acompanhamento, porque sei que precisava de algo, de alguém que me ajudasse a conseguir perceber aquilo que estava a passar na minha cabeça, mas o facto de ter alguém que é realmente super importante para mim, das pessoas mais importantes para mim na minha vida, ligar e não precisar de dizer nada que a pessoa compreende diretamente, foi algo que também me ajudou bastante. Acontecia bastantes vezes. Numa semana, poder ligar 2 vezes a chorar, que ele ia ficar às vezes meia hora ou o que fosse, pronto, a dar aquela palavra de apoio reconfortante. Ele veio a Paris ter comigo, numa altura também que as coisas não estavam a correr super bem. Sei, esse apoio pela parte da família acabou por ajudar psicologicamente, e apesar de sentir que se calhar se tivesse tentado procurar essa ajuda de um psicólogo ou de um preparador mental realmente de especialidade em desporto, apesar de achar que realmente isso poderia ter sido muito positivo para mim, o tipo de pessoa que sou e a minha dificuldade que tenho tipo, em falar, em expressar as minhas emoções, acabou por ser positivo por ter a família que tenho ao meu lado, por ter o apoio que tenho ao meu lado, porque eles conseguiram substituir essa necessidade, por assim dizer. Então nunca chegaste a trabalhar com profissionais? Não. Tens muita sorte em ter uma família que te consiga ajudar dessa forma, não é? E que te compreenda e te conheça. Sim, e que consiga também dar as palavras certas, porque muitas vezes a tua família pode compreender e pode sentir a dor que tu sentes, mas não te conseguir aliviar. Por exemplo, eu senti isso com a minha família, de que eles entendem perfeitamente aquilo que eu estou a passar, sentem a minha dor. Eu acho que a minha mãe até sente mais do que eu. A minha mãe não dorme, a minha mãe passa mal. Eu sinto que ela sente tudo o que eu estou a sentir, mas perceber que palavra é que eu preciso em que momento é difícil, é preciso ter uma capacidade muito especial, e tens muita sorte. Não, eu digo sempre que tenho imensa sorte de ter uma família assim que me apoia imenso, que era a minha irmã, os meus pais, e no fundo cada um tem um papel um bocadinho diferente. Por exemplo, a minha mãe, a forma dela me ajudar é com aquele carinho que ela tem, as mãos quentes que ela tem quando ela mete as mãos na cara, quando me cozinha alguma coisa, ou seja, quando ela vê que eu não estou assim também, por exemplo, vou a Portugal, ela faz-me um prato que ela sabe que eu gosto, ou seja, essas pequenas coisas que também acabam por ajudar. Sim, isso no fundo é amor, de uma forma diferente, sem ser falado. É a maneira dela de me ajudar. Por exemplo, o meu pai, como já passou por muitas situações ou seja, pela experiência dele, ele consegue partilhar aquilo que ele passou, consegue dar o exemplo daquilo que ele passou e consegue adaptar isso para o meu caso.
e as palavras sempre que ele usa, quer pelas experiências, quer por aquilo realmente que é apenas a sua opinião, é algo que me ajuda enormemente. Depois tenho a minha irmã, que é capaz de chegar ao pé de mim, vamos ali para o pé da praia, que eu sei que tu gostas de estar à beira da praia, que te ajuda a descontrair. Ou seja, cada um tem um papel fundamental e que, no fundo, me ajudam imenso a superar estas fases mais negativas. Claro. Eu gostava de perguntar se nestes momentos e nestas dificuldades que tiveste nos teus clubes, principalmente no estrangeiro, se alguma vez sentiste que seres portuguesa era um obstáculo para ti, sentiste tratamento diferente por ser portuguesa? Nunca senti muito isso em Paris. Quer pelas vossas experiências, como vocês me falam, eu sempre fiquei um bocadinho a leste nas conversas porque nunca notei esse, como é que se pode dizer, ou seja, discriminação. Exato, por assim dizer, sim, se calhar é uma palavra forte, mas nunca notei que isso acontecesse comigo. Aliás, para mim, acho que aquilo que eu via como mais problema não era a nacionalidade, mas, por exemplo, era a idade. Exato, eu acho que quando você é mais nova, a linha ainda está muito ténue entre ok, não vamos ouvir a tua opinião neste caso porque és uma miúda. E se calhar quando passas dos 22, 23, 24, começas a perceber, ok, continuo a não ouvir a minha opinião, mas eu já não sou miúda. Estás a ver? Essa fase é que se calhar começas a notar mais esses casos. Mas acho que a minha experiência também foi um bocadinho diferente, porque, pronto, lá está, como vocês podem imaginar, vocês conhecendo-me bem, eu quando cheguei lá, eu era que ficava assim do lado, as pessoas falavam para mim e diziam, ok. Diziam, tens que fazer isto. Eu, está-se bem, vou fazer isto. Direto, ou seja, nem punha em questão. E o facto de eu também ser muito aberta, ou seja, receptiva àquilo que me tinham para dizer em relação ao meu estilo de jogo, e eu própria também ir ter com as pessoas e perguntar o que é que achas que eu posso fazer melhor? Porque, por exemplo, lembro-me de, não todos os treinos, mas a maior parte dos treinos eu ir ter com a Fendal e perguntar, eu não sei porque é que estou a fazer isto assim, tipo, não sei como é que posso fazer melhor. E ela, tipo, ajudar-me, dar a experiência dela. Não digo só, tipo, situações de jogo, também, tipo, fora de jogo, pedir-lhe ajuda. E também o facto de eu ter essa humildade em de ir ter com elas e lhe pedir essa ajuda, ou seja, realmente assumir que eu sou nova, tenho que progredir, preciso da vossa ajuda, acho que isso também fez com que elas me começassem a ouvir também. Ou seja, eu mesmo sendo nova, eu também consegui falar bastante em Paris, também consegui dar a minha opinião e acho que isso foi importante, mesmo com o próprio treinador. E era algo que eu não estava à espera, quer pela idade e também um pouco por essa situação da questão de ser portuguesa, porque sabia que era algo que acontecia pelas experiências que vocês me contavam, mas realmente foi algo que eu não senti na minha pele em Paris. É incrível o que tu estás a falar. Foi exatamente a maneira como eu entrei no Thüringer, a tentar ser super receptiva e perguntar às pessoas e ok, como é que és que eu faço? Por exemplo, eu tinha a Iveta Luzomova, a checa, a grande central checa, e tinha a Emily Bolt, que tinha as grandes todas, e a minha reação foi completamente o oposto. A mim foi... Deixa-me, o que é que tu queres? Sai-me daqui, que chata, tipo, estás a ver? Tu tiveste a reação incrível e eu tive a reação, tipo, é mesmo do grupo em que tu estás e do país e do clube e da cultura Acho que é preciso também termos muita sorte, tipo, com que pessoas que calhamos, porque cada um é como cada qual. Eu tive a sorte, se calhar, com pessoas que sempre foram muito acolhedoras e sempre quiseram muito ajudar, e tu tiveste o azar de ter pessoas que realmente tipo, te fecharam e diziam, mas o que é que estás aqui a fazer? Acho que é das culturas. Certo, sim, isso também. Então, lá no Paris, qual é que foi ou então até hoje, qual é que foi assim a jogadora mais espetacular com quem tu já treinaste? Em termos de jogo, mas também em termos de personalidade. Essa é difícil, é assim, eu dou sempre um exemplo ao Fendal, porque sinto que ela realmente foi uma irmã mais velha para mim enquanto eu estive em Paris, porque ela sempre partilhou comigo as experiências dela e sempre partilhou comigo as dificuldades que ela teve enquanto atleta, e ela é uma atleta espetacular e uma pessoa ainda melhor. Só que não consigo dizer só ela, porque, por exemplo, meu segundo ano em Paris,
apareceu a Lara, a espanhola, e ela tornou-se também a minha irmã, porque realmente ela acolheu-me de uma maneira e não só fora de campo ela me ajudou imenso, ou seja, na vertente em que o facto também dela ser espanhola também ajudou, porque temos umas mentalidades muito semelhantes, o facto de irmos passear, de irmos apanhar sol, irmos tomar café antes dos treinos, por exemplo, essas situações, mas também dentro de campo ela realmente queria que eu fosse melhor, notava-se mesmo que quando eu fazia algo bem, que ela ficava contente, quando ela me ajudava a melhorar e realmente eu conseguia melhorar, ela sentia isso, e isso para mim também foi algo super importante para mim. Depois, primeiro ano, quando chego lá, também jogar com a Verónica Mala, meu Deus do céu. É incrível, ela é incrível. É uma máquina. É incrível porque eu olho para ela e é um jogo livre, que é aquilo que eu gosto de jogo livre, um jogo bonito, espetacular. E ela tem isso tudo. E para além dessa aleatoriedade dela do jogo, se torna algo bastante giro, ela é uma atleta incrível, que dá tudo. E depois, como pessoa, é alguém super querida, super amável. Ou seja, não consigo dizer tipo uma pessoa, mas realmente tipo, imensas boas experiências com atletas que fui apanhando nesses 2 anos em Paris. E depois também é engraçado porque estamos a falar de jogadoras que são muito conhecidas hoje em dia e realmente tiveste assim alguma sorte de absorver um pouco da sua experiência e das suas rotinas, o que acho que é mesmo muito fixe e nós temos sempre curiosidade em perguntar este tipo de coisas. E acho que para elas também acaba por ser positivo o facto de verem que havia alguém na equipa que tinha imenso interesse de perceber mas o que é que tu passaste, tipo, enquanto atleta, como é que foi a tua carreira, tipo, o que é que sentiste nestes momentos, como é que tu fazes, tipo, para chegar aqui, tipo, o que é que tu fazes para além do handball, se tu treinas, fazes treinos específicos, por exemplo, a Lara muitas vezes ia para o ginásio sozinha, porque ela precisava de fazer reforço ao joelho, e eu comecei a ir com ela. Ou seja, essas coisas foi algo que, tipo, me ajudou plenamente e também penso que acabou por ajudar a elas porque também sentirem essa, ou seja, que têm alguém que as admira, tipo, também é algo bastante positivo. Claro. Sim. Então qual é que foi assim a coisa que elas te contaram que tu ficaste, oh meu Deus, isto não existe em Portugal, ou eu nunca fiz isto, ou nunca pensei nisto? Uma curiosidade assim, positiva ou negativa? Exato. Deixa-me lembrar. As experiências da Lara quando estava nos Olímpicos, sobretudo. Ou seja, conhecer as histórias de como eram as condições da Vila Olímpica, ou seja, como eram as rotinas delas. No fundo, é algo que é impossível ver em Portugal, porque estamos a falar de uma competição olímpica. Mas realmente foi algo que eu fiquei super impressionada a ver os vídeos, tipo as fotos das condições dos pavilhões, dos edifícios, dos alojamentos. Foi algo que eu fiquei... É algo que eu adorava, é um sonho, tipo, poder participar numa competição assim. É. Acho que todas temos um bocadinho em Portugal, não é? Acho que é assim o nosso... Se um dia... Só o facto de estar a ver agora o campeonato europeu para mim já é... Quem me dera estar a jogar ali. Estamos quase. Sim, mas os Olímpicos é mesmo um patamar completamente lá em cima. Tipo, poder estar a vivenciar uma competição tão boa com outros desportos, porque no fundo eu adoro handball, mas adoro o desporto em geral. E conseguis ter essa experiência com outros desportos à volta e também perceber as diferentes realidades, acho que é algo super interessante. Sem dúvida. Então eu vou voltar aqui um bocadinho à questão da seleção, já que estamos a falar dos Olímpicos e do europeu. O teu percurso na seleção agora tem sido um bocadinho diferente, também tiveste as lesões no ano passado, não conseguiste fazer parte de todos os jogos da época passada e agora também não participaste nos últimos estágios. Como é que tem sido esta transição para ti e como é que tens sentido? No fundo tem sido algo complicado porque... Obviamente cada atleta quer estar a representar o seu país e quer fazê-lo da melhor maneira. E a época passada, infelizmente, eu não o consegui fazer da melhor maneira porque no fundo eu não estava a 100%. E havia, apesar de dar tudo, dar 200% de mim, quando tu não estás bem fisicamente, acaba por ser bastante complicado também as coisas correrem bem. E infelizmente havia bastantes jogos que eu não conseguia estar presente porque o problema que eu tinha no joelho era algo que com a carga piorava drasticamente, ou seja, num dia
eu fazia dois treinos, depois no outro estava a jogar, no dia a seguir ao jogo eu não conseguia andar quase, com dores. Ou seja, eu estava a ser uma atleta muito instável e isso acredito que também de certa forma não estava a ser benéfico para a nossa seleção. Agora, claro que na minha cabeça, a partir do momento em que fui operada, a partir do momento em que comecei a minha recuperação, aquilo que eu quero é, acima de tudo, estar, não digo a 100%, mas sim tipo a 200%, pronta, bem fisicamente, mentalmente, quero para ajudar o clube com os objetivos do clube, quero para ajudar a seleção com os objetivos da seleção. E nós precisamos de ti, portanto, e vejo isso como uma motivação no dia-a-dia. Como é que vês o teu trabalho para a seleção? Sentes que durante a tua semana e durante a tua preparação no clube é algo que tu também tens no fundo da tua cabeça de ok, tenho que tomar em conta este aspecto ou aquele para evoluir desta forma, para encaixar na seleção desta forma? De certa forma, sim. Aquilo que eu vejo como, por exemplo, no dia-a-dia, eu procuro sempre ver que eu quero evoluir, quero ser cada vez melhor, não só por mim, mas também pelas pessoas para quem joga, porque no fundo estamos num desporto coletivo, por muito que nós tenhamos uma progressão enorme, também estamos dependentes de outras pessoas. Então, no fundo, cada dia que passa, aquilo que eu tento fazer é dar o melhor de mim, evoluir, para conseguir ajudar as pessoas que estão ao meu lado, quer sejam no clube e também pensando, obviamente, na nossa seleção. Uhum. Agora falando em termos assim um bocadinho de jogo, tu alguma vez sentiste pressionada durante um jogo? Se sim, como é que tu reages em relação a isso? Até, por exemplo, pode ser na seleção, que sentes, lá está, aquilo que tu falaste quando eras mais nova. Eras a Joana Rezende, não é? E toda a gente via, ok, aquela é a Joana, é a filha do Carlos Rezende. Alguma vez, por exemplo, na seleção sentiste que teres, por exemplo, o teu pai ali na bancada podia-te meter pressão no jogo ou simplesmente não sentes muita pressão e estás tranquila? Até me lembro do jogo. Nós jogámos em Paredes contra Espanha. Eslováquia. E lembro-me bastante bem que no jogo contra a Espanha eu estava a sentir especialmente nervosa. Porquê? Porque a partir do momento em que estás fora, aqueles apoios que a família costuma estar na bancada deixam de estar. E era algo que me fazia falta. E lembro que nesse jogo, já há muito tempo que não tinha os meus pais a ver o jogo na bancada. Ou seja, também foi algo que pressionou e que era algo em que uma pessoa já estava ansiosa porque no fundo, quando eu entro em campo, sei que eu olho para ali e que eles estão ali, eu quero dar o melhor e mostrar-lhes tipo, o que é que eu sou feita. Tipo, no fundo, quero fazer com que eles se orgulhem de mim. E isso acaba por ser também algo que deixa uma pessoa mais estressada, mais ansiosa. E o facto também estou a jogar para um público que é português, para atletas jovens que, mesmo eu sendo jovem, também sinto que começo a meter-me como um exemplo. Então eu quero também satisfazer e mostrar o exemplo com quem elas me veem. No fundo, também é algo que acaba por pressionar e que por vezes seja difícil de lidar em jogo. Claro que essa situação do nome já deixa já deixa de ter o peso como tinha antigamente, mas também tem peso. Também não digo que o stress todo passa. Claro que quando estou na bancada, tenho o meu pai na bancada, sei que há conversas, não sei o quê, que ela é filha do Rei Lima. Não foi no jogo de Espanha que no intervalo ou antes do jogo disseram no comunicado, ouviste essa parte? Se calhar vocês estavam em jogo e não repararam. Eles disseram anunciaram que o Carlos Rezende está aqui, uma salva de palmas, não sei o quê. E fizeram. Eu acho que nós estávamos até no balneário. Mas vai sempre ter esse peso, não é? É algo que tu já sabes lidar, mas continua por ser um stress. É sempre um tema. Yeah. Gostava agora de perceber um bocadinho como é que é a tua rotina para um jogo e como é que é uma semana de jogo para ti normal, porque tu depois também tiveste as semanas internacionais no Paris, que foram com 2 jogos numa semana e são completamente diferentes, certo? Como é que é a tua preparação? Do dia de jogo, queres tipo uma semana normal, tipo mesmo em termos de clube?
Ambos. Temos que fazer. Ok. Nós queremos saber tudo, Joana. Tudo, ok, tudo. Uma semana. Ok, uma semana normal de treinos com jogos. Pelo menos, como é que é a diferença entre uma semana em que jogas competições europeias e uma semana que não jogas? É sempre, no Paris, quando jogávamos competições europeias, muitas das vezes tínhamos um jogo quarta-feira para o campeonato e no fim de semana, ou sábado ou domingo, muitas vezes sábado, para as competições europeias. Então seria segunda-feira musculação de manhã, mas mais uma musculação mais funcional, à tarde treino normal, começar a preparar já o jogo de quarta-feira. No fundo tinha que ser assim uma adaptação mais rápida, ou seja, não dá para fazer ok, vamos iniciar superioridade numérica hoje, ou seja, tinha que ser uma adaptação mais rápida. Por exemplo, faríamos segunda treino de ataque, terça não treinávamos de manhã, fazíamos treino de defesa à tarde, quarta deslocação ao jogo no mesmo dia, nunca treinávamos da manhã antes do jogo. Quinta, como era o dia pós-jogo, seria um treino mais de recuperação. Tanto poderíamos não treinar completamente e fazer apenas alongamentos, por exemplo, se o jogo fosse no domingo, mesmo sendo no sábado, às vezes quando o jogo quarta-feira fosse muito puxado, fazíamos um treino apenas de recuperação na quinta. Se não, poderíamos também fazer outra vez novamente um treino de ataque e depois sexta treino de defesa outra vez com o jogo sábado. Então vocês nunca ficavam no dia anterior, quando são jogos de campeonato? Não viajavam no dia anterior? Sim, pois lá está, pois essa situação também dependia de onde seriam os jogos. Por exemplo, se os jogos fossem em casa, não tínhamos problema nenhum em fazer os dois treinos segunda e terça. Por exemplo, se na quarta-feira fosse um jogo em Nice que tivemos de apanhar o avião, depois tudo dependia também das horas do jogo, lá está. Mas nós muitas das vezes viajaríamos um dia antes do jogo, ou seja, lá está. Ou tínhamos a possibilidade também de treinar no pavilhão, ou seja, do local em que íamos jogar. Isso acontecia até mais no estrangeiro, que era para também termos essa adaptação, ou acabámos por não ter o treino, mas tentávamos sempre, por exemplo, se tínhamos a viagem terça à tarde, tentávamos treinar de manhã, íamos para Agar para apanhar o comboio ou o que seja. Então o mínimo de viagem que vocês faziam com o jogo no dia era de quanto tempo? O máximo? 3 horinhas, digo. Mais do que 3 horas iam no dia anterior? Depois também tínhamos a sorte de viajarmos em TGV, então as viagens também acabam por ser bastante rápidas. Impecável. Ou seja, raramente fazíamos viagens de carrinhas. Claro. Íamos a Fleury, provavelmente que acaba por estar perto, menos 2 horas, mas de resto fazíamos sempre viagens de TGV. No caso de Nice, que era mais longe, fazíamos até de avião. Eu acho curioso que enquanto as equipas são mais de alto nível, menos treinam, e isso é uma coisa que eu tenho andado a descobrir e que realmente às vezes penso, como é que estas equipas conseguem jogar tão bem sem treinar? Porque basicamente aquilo que os clubes fazem mas aquilo que os clubes fazem é recuperar os atletas para estarem bem no jogo, e normalmente quando recuperas os atletas não é para fazer treinos, é mais para fazer treinos de recuperação, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas depois é incrível como depois a jogar as coisas saem como se tu não parasses. Porque no fundo acho que os treinos têm de ser adaptados à carga que tu tens na semana. Tu tendo 2 jogos numa semana não podes ter uma carga normal de treinos e uma de treinos igual a como se não tivesse jogo ou só jogasse uma vez. E sendo essa carga adaptada, a atleta tendo o tempo necessário, apesar de pouco, porque também acaba por ser pouco tempo de recuperação, mas tendo o tempo necessário para recuperar, acaba por ser muito mais eficaz, ter uma performance maior do que tendo uma carga muito elevada de treinos. Claro. Olha, eu esqueci-me de perguntar há pouco, mas acho que é uma pergunta pertinente. Que tu, quando estavas assim um pouco mais lesionada, alguma vez te sentiste pressionada para jogar estando com dores? Bastante, especialmente também a época passada, porque nós também tivemos várias lesões, ou seja, no fundo, apesar do pouco tempo de jogo, eu era uma atleta necessária porque eu poderia jogar em qualquer lado, ou seja, sendo necessário alguém para a lateral direita, eu podia entrar e dar o meu melhor a lateral direito. E sinto que quando inicialmente descobri
aquilo que tinha da minha lesão, o problema sempre foi tratado como algo mínimo, como algo que não era grave. Desvalorizado? Certo, era essa palavra que eu até estava à procura. E muitas das vezes notava que talvez também o facto por eu dar tanto que às vezes poderia ser exagerado aquilo que eu dava, podiam exagerar um bocadinho na forma como queriam receber. Ou seja, eu muitas das vezes fazia esforços para treinar com dores, em que, pronto, acho que cada atleta já fez isso pelo menos uma vez na vida, em que necessitava tomar uma semana completa anti-inflamatórios para conseguir treinar e para conseguir ajudar especialmente neste jogo. Depois, quando se via que, se calhar nesta semana já não é tão importante, já podes fazer uma pausa para fazeres a infiltração para ver se realmente isso melhora, por exemplo, situações desse género. Poderia não ser algo em que me diziam diretamente, tu tens que treinar com essas dores, mas bastavam eles me pedir tipo, o mínimo que fosse, que eu também queria dar. Ou seja, não havia esse meio termo. Até que no final da época, quando surge que realmente eu tenho que ser operada, faltavam 4 jogos para o campeonato acabar, 2 deles eram importantes até para a nossa classificação para a equipa depois no ano a seguir e para competições europeias. Os 2 últimos jogos já eram contra o Brest e o Metz, ou seja, já eram jogos que iam ser à partida mais difíceis, e foi nessa altura que eu descobri que realmente tinha de ser operada, e quando eu falo quer com o médico do clube, quer com o clube, aquilo que eles me pedem é realmente não consegues aguentar até o final da época, ou seja, no fundo a querer perceber se ainda dava para dar mais um bocadinho. Eu digo, eu até o final da época não consigo, porque está-se a começar a tornar uma dor insuportável, mas se calhar estes 2 jogos, se o treinador vir que é algo que possa beneficiar a equipa, eu estarei disposta a fazer, ou seja, realmente, pronto, vamos fazer mais estes 2 jogos e depois pode ser operado. Ou seja, eu no fundo também se calhar não consegui muito marcar a minha posição e dizer, não, realmente não consigo. Eu também sempre tentava dar um bocadinho e às vezes essa forma que eu dava às vezes era um bocado exagerada da forma que era recebida. Eu sinto que isso também é muito português. Eu sinto isso nos meus clubes, é que a nossa mentalidade é quase submissão à hierarquia, ou seja, a nossa mentalidade como atletas é, eu vou-me rasgar até o meu treinador dizer, ok, agora já chega, porque eu disse que tenho dor, ele sabe que eu tenho dor, eu vou continuar a dar o máximo que eu conseguir, porque se for demasiado ou se já não tiver a render o que o treinador quer, ele vai-me tirar. Agora, todas as outras, ou a maior parte das outras culturas que eu conheço e com quem tive contacto, as jogadoras protegem-se. Por exemplo, há jogadoras, principalmente acho que tu já falaste na Suécia, que têm uma dor de cabeça, não treinam, nem saem de casa. Nunca. A questão é essa. É que eu ia treinar de febre. Exato. A nossa mentalidade é essa. Estás com uma constipação, vais treinar que suas e o vírus sai. Eu lembro-me que o dente do siso começou-me a crescer e pronto, não sei se você já tirar os dentes de siso, mas quando começa a crescer é uma dor que até a cabeça parece que vais arrebentar, e depois é um mal-estar também que te cria. E eu lembro que na altura eu tinha falado com o meu médico, até fui ao dentista raspar um bocadinho o dente, porque até estava a ponto de ter agudo, quase que me rasgava a gengiva, e lembro que o médico falou com o treinador, e o treinador antes do treino perguntou-me, mas estás bem, não sei o quê? Eu tipo quase a chorar de dores, mas eu preciso treinar porque se eu não treinar ainda me vai doer mais, então se estiver a correr se calhar vou esquecer um bocadinho a dor que tenho dentro do siso. Mas percebes, eu acho que isto é muito tuga, isto é tão tuga, porque tipo, na minha equipa, em todas as equipas onde eu tenho estado, os treinadores perguntam sempre, mas como é que tu estás? E eu nunca consigo dizer, tenho dores. Tenho dores, não dá para treinar. Eu nunca consegui dizer a um treinador, não vou treinar porque me dói uma cena. Eu digo sempre, eu tenho dores, consigo treinar, imagina, a 50%. E para mim, isso é a decisão agora do treinador, de saber que eu não vou conseguir estar a 100. Ok, estou a 50, é suficiente para ti ou não é? Agora, acho que é tão tuga essa cena de estar em sacrifício e segue, sabes?
Sim, nós pensámos também, dá sempre mais um bocadinho e dá para puxar e dá para puxar. Ainda dá. Só que depois lá está, é isto que acontece, acaba por vir as lesões e aí tu percebes que se calhar não dá. É e tens isso, mesmo que parar. Temos mesmo que aprender com isto e perceber que, se calhar, nós vemos isto como uma característica incrível e grande elogio da nossa cultura, mas também tem o outro lado da moeda, que é quanto é que nós nos sacrificamos, muitas vezes sem sentido, porque o que me tem acontecido a mim, e foi o que aconteceu com a minha lesão, como é que eu fiz o meu cruzado, foi exatamente isso. Eu estava a dizer que estava mal, mas continuava sempre a treinar, eu sabia perfeitamente que não estava bem. E nós temos que aprender com isto no sentido de quanto é que é uma boa característica e quanto é que é já prejudicial para nós. Exatamente. Mas não é nada fácil. Acho que nesse aspecto também, este ano também já, e a partir especialmente da lesão do joelho, também já consegui evoluir um bocadinho no fator de ouvir o corpo. Yeah. Já consigo assumir que evoluiu um bocadinho pelo facto de perceber realmente isto agora já está aqui num ponto que se puxar um bocadinho mais pode não dar. E já me protejo um bocadinho mais. Só que mesmo assim essa mentalidade sempre de não, ainda dá, enquanto der, estamos aqui. Sim, eu também sinto que, por exemplo, este ano a nossa treinadora, pronto, eu acho que não referimos, mas este ano estamos a jogar na mesma equipa, mas a nossa treinadora é realmente alguém que escuta muitas atletas e mesmo quando nós dizemos que queremos treinar, e já aconteceu contigo, ela realmente põe-nos um travão e, portanto, acho que isso é muito importante, porque lá está, nós não temos essa característica e ter alguém que ainda por cima a nossa treinadora é quem decide quem joga. Contar uma história engraçada. Que, conta. Lembras-te do doutor? Houve um treino em que devia estar mais cansada e faço um movimento que faço todos os dias e senti que o adutor tinha esticado um bocadinho mais, até tinha sentido assim como se fosse uma faca a espetar. E eu nunca tive problemas, então achei assim um bocadinho estranho e fui só comentar com ela, não sei o que, senti aqui isto assim um bocadinho estranho. Eu vou ali só tentar, dar mais uma corridinha e, já te digo como estou. E ela, não, senta-te. Estás a sentir, senta. E a tua reação é logo? Eu assim, estás a ser irónica? Não entendi. Não entendi. O que quer dizer isso? Mas sério? Final do treino, mas obviamente não fiquei parada, fiquei a fazer exercícios. À volta, ela vem ter comigo. Eu não te disse para estar sentada. E eu, pois, mas estar aqui só sentada sem fazer nada, não é? Claro. Entretanto, final do treino, ela vem ter comigo e ela assim, não sei o que, como é que estás a sentir? E eu expliquei, como é que tinha surgido, a dor. E ela, pronto, ok, amanhã não treinas, descansas, vai ver o fisioterapeuta a ver se isso melhora. E eu, mas eu acho que, agora da noite para o dia isto fica melhor, posso treinar amanhã? E ela, já não podes, ficas a descansar. É muito raro. Não, é... Sim. E foi algo Olha, agora... Não, espera. Desculpa. Não, diz. Olha, temos assim 2 ou 3 perguntinhas assim rápidas. Qual é que é a tua maior conquista até hoje? Não tem que ser um título, um momento. Exato. Um momento... Algo que me deixou... assim, na maior felicidade que tiveste, não? Acho que me deixa... Vou dizer 2 rápidos, assim, um individual e um coletivo. Um coletivo foi quando fomos qualificar... já ia falar em francês. Quando tivemos a qualificação para os Jogos Olímpicos da Juventude. Que me deixou super feliz. Acho que nunca tinha tido assim uma conquista que me tivesse mesmo deixado... Me tivesse mesmo feito sentir a competição. E a nível individual foi quando recebi o prémio de melhor marcadora no Campeonato da Europa. O facto de estar ao lado de outras atletas, mesmo jovens, mas grandes atletas, e ver assim, o estádio na Hungria ainda por cima cheio, foi algo que também me deixou bloqueado. Como é que foi essa sensação depois desta conquista incrível não terem mesmo ido aos Jogos Olímpicos da Juventude? Ai, que horror, nem imagino. Que horror. Imagina, eu neste momento posso ser que já tenha alguma maturidade. Quando essa situação aconteceu, eu era uma criança completamente. Cabeça, tudo. Sim. Vocês tinham pai 16 anos, 17? 16. Eu tinha 16 na altura. Quando o meu treinador me liga a dizer que havia a possibilidade de nós não irmos, eu desatei-me a chorar, fechei-me completamente. Não falava com ninguém. Em casa estava insuportável. Ninguém podia falar comigo, que eu olhava. Eu cheguei a dizer, eu estava a ser super dramática, mas realmente foi algo que na altura foi bastante complicado para mim de gerir. Eu cheguei a ser dramática ao ponto de dizer:
mas o que é que interessa continuar a estar a treinar e a jogar? Para que é que me serve quando isto acontece? Ou seja, foi algo que realmente, na altura, não lidei de toda da melhor maneira, foi super complicado para mim. Foi mesmo. Sim, mas eu acho que, aliás, até podemos falar hoje em dia das questões de muitas federações não darem as condições aos atletas e muitas vezes os atletas colocarem essa questão de porque é que eu ainda estou a fazer isto, porque é que ainda estou a dar tudo pelo país se não tenho as condições que preciso para... Exatamente, e acho que aquilo que vocês sentiram primeiro foi uma injustiça. E eu estou deste lado, não fiz parte e realmente identifiquei-me muito e consegui ficar mesmo muito sentida. Sim, claro. E vocês tinham conquistado com todo o mérito. Lá está, e tirarem-vos uma coisa assim, eu acho que foi uma dor muito grande. E algo que queríamos tanto, acima de tudo, porque lá está, ainda há bocado falámos dos Jogos Olímpicos, apesar de serem da juventude, era um sonho que nós realmente queríamos vencer e foi algo que nós merecemos a nossa posição lá. E o facto de nos ter sido tirado assim tão rápido acabou por ter um peso em mim, porque no fundo todas as coisas que eu fui vivenciando, todas as coisas de bem que me aconteceram, eu sempre pus o pé atrás, porque sempre penso, realmente se isto me foi tirado assim tão rápido, porque é que esta próxima situação não vai acontecer o mesmo? Sim, ainda por cima nós estamos a falar de uma equipa, vocês tinham ido à final do Mundial, ou o que é que era, portanto estamos a falar de uma equipa que à partida era favorita às medalhas, portanto realmente não acredito que tenha sido um momento muito difícil. Certo. Mas olha, para acabarmos então, qual é que foi assim o clube mais organizado e o pior clube até hoje? É um bocado complicado falar assim de Vá, o clube mais organizado até hoje. Melhor, Benfica ou Paris? Exato. O irmão, vá. Benfica, melhor organização. Claro, porque o Benfica também vem de um clube de futebol, portanto a organização já tem que estar lá toda montada. A estrutura está montada, não é? Certo, agora a pior organização é um bocado complicado. Não vamos apontar dedos, não vamos apontar dedos. Hoje estou aqui, sou uma mulher formada, não vale a pena. Vou deixar nos comentários, se quiserem, vejam. Olha, e agora, isso é que importa. E agora, para acabar, antes da Ferreira fechar, queríamos saber só qual é que é a melhor e a pior coisa de ser mulher e handbolista. Nossa senhora, isso é fechar para ser uma pergunta rápida, é complicado. A pior coisa, vou começar pelo pior, acho que é o facto de nós termos sempre de mostrar o nosso valor enquanto mulheres, ou seja, tenho sempre a sensação que temos que dar ainda mais daquilo que já somos, que é para sermos vistas. E a coisa positiva é simplesmente o facto de sermos mulheres. Acho que não. Mais positivo que isto. Girl power. Nós aguentamos tudo. Sério. Então, e agora para terminar, depois de tudo o que falámos, de todos os altos, todos os baixos, porquê é que ainda jogas handball? Porquê é que continuas? Porque é a minha paixão e porque é aquilo que eu adoro fazer. Que bom! Essa é a resposta perfeita, nem vale a pena. Não, é realmente aquilo que eu sinto, porque é aquilo que eu me vejo a fazer e a partir do momento em que nós podemos estar a trabalhar em algo que nos deixa felizes e que é aquilo que nós queremos, o que é que podemos pedir mais da vida, por assim dizer? Sem dúvida. Que bom, muito obrigada, gostamos muito desta conversa, espero que também tenhas gostado e estamos muito entusiasmadas para ver o futuro e como é que vais continuar a evoluir, por isso, muito obrigada e um grande beijinho. Obrigada. Obrigada, Joaninha, gostamos muito, obrigada. Beijinhos.